O dia 9 de novembro na Alemanha é marcado pela queda do Muro de Berlim em 1989, mas por aqui a gente conhece esse dia também como o Schicksalstag, ou seja, o Dia do Destino. A data tem esse título intenso porque na história recente da Alemanha, 5 eventos importantíssimos aconteceram no mesmo dia 9 de novembro, né? Então as pessoas acabam considerando uma das datas mais importantes da história recente do país. Em 150 anos essa data marcou o fim da monarquia, a ascensão do nazismo, a perseguição aos judeus e culminou na queda do Muro de Berlim. E se você já tá aí se perguntando como é possível tantos eventos tão grandiosos caírem casualmente, naturalmente, na mesma data, e já tá aí fazendo o mapa astral do dia 9 de novembro, fique aqui até o final desse vídeo então para descobrir o que tem por trás dessa aparente coincidência mística. Depois que o Muro de Berlim caiu lá no dia 9 de novembro de 1989, parecia que esse era o dia ideal para fazer uma grande festança, um grande feriado para o Dia da Unificação Alemã. Mas o que aconteceu é que eles acabaram decidindo pelo dia 3 de outubro, que foi o dia que as Alemanhas acabaram se reunindo de fato. E o que acontece é que, na verdade, na primeira metade do século XX, as coisas que aconteceram no dia 9 de novembro foram horríveis demais para justificarem um feriado nesse dia, Elas acabaram manchando esse dia. E o porquê disso começa quase 200 anos atrás, Foi em 1848, com a execução de Robert Blum. Então, no dia 9 de novembro de 1848, o político e ativista Robert Blum foi executado em Viena. Ele especificamente condenava o antissemitismo, Veja bem que a gente está falando lá de 1848 e já estamos falando de antissemitismo. E ele condenava também o excesso de militarismo da Prússia. E ele lutava muito pela democracia e pelos direitos iguais dos gêneros, Pela igualdade de gênero. Mas ele não foi executado por isso, especificamente ele foi executado porque ele se uniu às forças revolucionárias. Ele se juntou aos combatentes durante as revoluções de 1848 e ele participou de uma série de protestos e rebeliões que aconteceram aqui na época onde, estamos na Alemanha, eram os estados alemães, a antiga Confederação Germânica e também no antigo Império Austríaco, Ele fez esses protestos, por isso que ele foi assassinado em Viena. E os protestos, eles estavam representando então o descontentamento do povo com essa estrutura tradicional que tinha aqui na Europa, dos governos serem aristocráticos, ter as realezas mandando em todo mundo. E eles não estavam também satisfeitos com o fato de que aqui nessa Confederação Germânica a gente tinha 39 estados independentes que tinham cada um, o seu conjunto de leis e normas. Eles queriam uma coisa um pouco mais unificada, mais parecido com a Alemanha que a gente tem hoje. E os revolucionários, eles queriam o que a gente sempre quer, Liberdade política, liberdade de expressão, democracia, políticas mais liberais, todas essas coisas que até hoje a gente tem que correr atrás, E aí o que acontece é que enquanto a classe média queria mais essas liberdade de expressão, liberdade política, a classe trabalhadora queria melhores condições de vida, de trabalho, Que eles ainda precisavam chegar em um patamar para se igualar à classe média. E essas divisões acabaram sendo utilizadas pela aristocracia para quebrar os dois e acabar derrotando as duas ao mesmo tempo, dividir para conquistar basicamente, Sempre funcionou também. E a execução do Robert Blum, que a gente citou anteriormente, foi o momento que marcou o fim dessas revoluções, Supostamente ele disse, eu morro pela liberdade, foram suas últimas palavras, e a morte dele acabou marcando o fim dessa agitação, dessas revoluções da década de 1840. Quando a gente chega em 1918, durante novembro desse ano, a gente tá aí no finalzinho da Primeira Guerra Mundial e nesses últimos dias da guerra tem uma revolução de novo rolando aqui em Berlim e dessa vez a ideia da revolução é especificamente tirar o Kaiser do poder, Tirar o Kaiser Guilherme II, o imperador da Alemanha, do trono. E quando a gente chega então no dia 9 de novembro de 1918, ele finalmente abdica do trono, ele desiste de ser imperador, ele foge para a Holanda, onde ele fica em exílio lá até o final da vida dele. E nesse momento então a gente tem o fim da monarquia, mais uma grande coisa que aconteceu aí no dia 9 de novembro. E nesse mesmo dia a gente tem, então, a proclamação da República aqui na Alemanha. Então, no final das contas, 70 anos depois da execução do Robert Blum, finalmente, a monarquia acabou, que era o que ele queria lá desde o início, Essa revolução que estava acontecendo aqui em Berlim, ela tinha dois lados, Na verdade, dois lados contra o imperador. Então, poucas horas depois que a monarquia caiu, depois que essa notícia saiu, a cidade estava, obviamente, empolvorosa. Então, rapidamente, o político social-democrata Philipp Scheidemann foi para a janela do Reichstag declarar a República antes que o concorrente dele, que era o líder da Revolução Comunista, que era o Karl Liebknecht, pudesse fazer isso, Então, basicamente, foi uma corrida maluca até a janela do Reichstag para ver quem ia, declarar a República aqui na Alemanha. Aí o Scheidemann fez um longo discurso e ele terminou com estas palavras que Leio pôs ao discurso,
Trabalhadores e soldados estejam conscientes da importância histórica desse dia. Aconteceu o inacreditável, um trabalho enorme e cuja amplitude é de difícil avaliação nos espera. Tudo para o povo, tudo por meio do povo. Nada que desonre o movimento trabalhista pode acontecer. Sejam unidos, fiéis e cientes de suas obrigações. O velho e podre, a monarquia, ruiu. Viva o novo, viva a República Alemã. Então esse caos político todo aqui na Alemanha, né, no dia 9 de novembro de 1918, ajudou a acabar com a Primeira Guerra Mundial. E aí, aqui eu já vou falar pra vocês que, obviamente, esse vídeo aqui é um super recorte, né? A gente tá falando aí bem pontualmente coisinhas, a gente só quer falar sobre os dias 9 de novembro importantes. Se vocês têm interesse sobre a Primeira Guerra Mundial, é só deixar aqui nos comentários. Se vocês têm interesse sobre a história do Robert Blum, é só deixar aqui nos comentários. Se vocês têm interesse sobre a Revolução, né, que a gente comentou aqui agora de 1918, também é só deixar nos comentários que a gente faz. Mas o que acontece é que então a Primeira Guerra Mundial acabou e nesse momento a gente tem o começo então da democracia, né, da Primeira República aqui na Alemanha, que já começou meio aos trancos e barrancos, né? Então ela era muito frágil e não é à toa que 15 anos depois os nazistas conseguiram com uma certa facilidade derrubar essa democracia. Então essa jovem democracia da República de Weimar já começou muito mal, né? A economia estava em frangalhos, eles estavam tendo que pagar as reparações para a Primeira Guerra Mundial, então o descontentamento estava gigantesco por toda a Alemanha. Foi também no dia 9, dessa vez em 1923, que 2.000 membros do Partido Nazista, já liderados pelo Adolf Hitler, marcharam até o centro de Munique para tentar fazer o hoje famoso Putsch da cervejaria, né? O golpe da cervejaria, onde eles tentaram tomar comando do Estado, né, do governo da Baviera. O objetivo do Hitler era tomar o poder do governo bávaro, mas ele foi impedido pela polícia, né? 16 manifestantes e 4 policiais morreram no conflito e o Partido Nazista foi banido naquela época. Esse também foi o momento que o Hitler foi preso, né? Ele foi jogado na prisão por 5 anos e nesse meio tempo na prisão ele escreveu o primeiro volume do infame livro dele, Mein Kampf, né? Minha Luta. Exatamente 15 anos depois dessa tentativa de golpe lá em Munique, o regime nazista já estava no poder há 5 anos aqui na Alemanha. Então, no dia 9 de novembro de 1938, a gente tem um dos momentos mais obscuros da história recente, que é o Massacre da Noite dos Cristais, que marca, então, o começo do Holocausto, né? O início da perseguição formal, né? Da perseguição estatal aos judeus aqui na Europa, principalmente na Alemanha. Então, nessa noite, as tropas da SA, né, que era uma milícia paramilitar aqui, né, chamada Tropa de Assalto, e também muitos cidadãos alemães, eles começaram a atacar estabelecimentos e famílias de origem judia, né? Então, nessa noite, casas, hospitais, estabelecimentos, né, tudo que tivesse qualquer conexão com a comunidade judaica foi destruído, saqueado, né, botaram fogo, quebraram as janelas. Estima-se hoje em dia que 7.500 lojas, pelo menos, né, de proprietários judeus foram destruídas e saqueadas também. E em todo o território ocupado, a gente também estima que mais de 1.000 sinagogas foram destruídas, né? Para vocês terem uma ideia, só em Viena, 95 sinagogas foram destruídas nessa noite. E nesse mesmo momento, pelo menos 91 judeus foram assassinados ali na hora, né? Nesse massacre dessa noite. Mas esse, como eu falei, é o começo do Holocausto. Então, no dia seguinte, 30.000 homens judeus já foram mandados para os campos de concentração, né? Como Sachsenhausen e Dachau, que já estavam, né, em operação nesse momento. E a partir daí, como a gente já bem sabe, foi só ladeira abaixo, né? Então, olhando hoje para trás, a gente sabe por que é impossível que o dia 9 de novembro seja um feriado festivo aqui na Alemanha, né? Por causa desses momentos horrorosos, a comemoração da queda do Muro de Berlim fica um pouco eclipsada, né? Vamos dizer assim. Mais de meio século depois, por pura coincidência, o Muro de Berlim caiu, né, no dia 9 de novembro de 1989. Claro que não foi uma coisa que aconteceu da noite pro dia, né? O governo da Alemanha Oriental já estava sob pressão há muitas semanas, os protestos só cresciam, né? A instabilidade política, as pessoas pedindo por mais direitos aumentavam, né, de forma exponencial, muito bem. Então, durante uma coletiva de imprensa, né, o porta-voz da Alemanha Oriental, o Gunther Schabowski, ele acabou, né, entregando a notícia que as pessoas poderiam viajar, né, entrar e sair do Muro de Berlim, e quando perguntado, né, quando, ele falou ab sofort, né, imediatamente. E as pessoas levaram isso ao pé da letra, começaram a ir para os checkpoints, né, para pedir passagem, só que como ele não tinha informado ninguém, como ele acabou entregando essa informação sem muito contexto, acabou rolando aí toda uma bagunça, né, os guardas ficavam nas fronteiras acabaram decidindo por deixar as pessoas passarem. E nesse momento, quando as pessoas começaram a ir e vir, o muro se tornou irrelevante, né? Ele meio que caiu, né, espiritualmente nesse dia, nesse momento. Ele virou basicamente só um pedaço de concreto, né? E aí, como eu falei antes, esse vídeo aqui é só um recorte, mas sobre a queda do Muro de Berlim a gente tem um vídeo bem legal, bem completo, que explica bem direitinho todos os detalhes aí
desse momento histórico tão importante. E esse dia, né, esse dia 9 de novembro de 1979 foi um dia muito feliz, as pessoas se reencontrando, festas nas ruas, cerveja pra todo lado, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu nesse dia 9 de novembro de 89. Só que como que a gente viu que aconteceu em 23 e 38, né, acaba tendo uma carga negativa, uma coisa sombria nessa data também. Então o que acontece é que no ano depois, né, em 1990, no dia 3 de outubro, as duas Alemanhas se reunificaram oficialmente, né, por meios legais e tudo mais, né, foi assinado ali, temos apenas uma Alemanha, e ficou esse dia como o dia da unificação alemã. Depois de um ano de burocracia, né? E eram duas, imagina só. Duas Alemanhas, um ano só de burocracia. O dobro de burocracia. Pode muito bem parecer, né, uma estranha coincidência que tantos eventos tão marcantes tenham acontecido exatamente no mesmo dia, mas não se enganem, pode muito bem ser que o putsch da cervejaria e a Noite dos Cristais não tenham acontecido no dia 9 de novembro, por acaso, né? Porque as estrelas se alinharam. De acordo com dois historiadores, né, a Heidi Torek e o Thomas Weber, que escreveram um artigo para o jornal Frankfurter Allgemeine, é muito provável que, na verdade, esse dia do destino tenha sido nada mais nada menos do que uma invenção da propaganda nazista. De acordo com esse artigo, lá na década de 1920, o principal ideólogo do regime nazista, né, que eu tive que pesquisar o que é o ideólogo é a pessoa que cria ideologias ou manipula as ideologias, né, aperfeiçoa ideologias. E esse cara era chamado Rosenberg. Então ele, lá em 1920, se referiu pela primeira vez ao dia 9 de novembro como Schicksalstag. Então, de acordo com esse artigo, é bem provável que tanto o putsch quanto a Noite dos Cristais tenham acontecido no dia 9 de novembro, não por coincidência, mas sim porque os nazistas queriam criar uma mitologia por trás dessa data, né? Eles sabiam já que essa data era muito importante por causa da queda da monarquia, e eles queriam usar essa simbologia, né? Lembrando que o nazismo era muito trabalhado na simbologia. Então a ideia do Rosenberg é fazer o putsch 5 anos depois dessa revolução democrática que aconteceu logo depois da monarquia, né? E tentar desfazer isso, buscando, né, mobilizando o povo alemão para colocar eles de volta num modelo mais autoritário, né? Então a máquina de propaganda nazista usava a data de 1918 como um exemplo de um fracasso democrático, né? De uma coisa que tinha dado muito errado, que deveria ser desfeita. E deveria ter sido desfeito em 1923, né, pelo golpe da cervejaria, e então consumado em 1988 com a política racial e radical, né, do regime nazista. Não é como se o regime nazista estivesse sendo, né, muito bonzinho antes disso, né? Só que aí eles mostraram totalmente as garras deles, né? Então aqui a gente viu 5 vezes que o dia 9 de novembro mudou a história da Alemanha e em muitos aspectos a história da humanidade também. E a gente pode concluir esse vídeo aqui lembrando que no dia, então, 9 de novembro de 1918, os alemães ganharam pela primeira vez uma constituição, ganharam direitos, ganharam liberdade. E bem pouco tempo depois, o regime nazista já estava retirando todos esses direitos, né? Rasgando essa constituição praticamente. Então fica aí uma reflexão pra gente nunca deixar de ficar de olho nos nossos direitos e não deixar nunca o autoritarismo voltar, né? Sim, o dia 9 de novembro talvez não seja um dia tão festivo, né? Até pelas coisas terríveis que aconteceram, mas a memória não deve ser perdida, né? A gente sempre tem que lembrar como as coisas podem mudar rapidamente e como nós, como indivíduos, podemos sempre lutar contra isso, né? E nos estabelecemos contra esse tipo de coisa. Pode não ser um dia de festa 100%, mas pode ser um dia 100% de reflexão. E com isso a gente se despede aqui desse vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado, né? Vídeos históricos são sempre bem interessantes. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal. Considere se tornar um membro do canal Alemanizando. Considere comprar uma camiseta do canal Alemanizando também. E volte sempre. Até o próximo vídeo. Tchau!